Ele era apenas um corretor de imóveis comum e realmente não entendia por que se envolvia em tantas coisas bizarras desse jeito. Mas também não é para qualquer um vender casas assombradas, onde todo tipo de coisa esquisita já aconteceu e ainda acontece. É claro que se você não quiser que a sua casa seja assombrada, eu recomendo que você mete aquela bala no like e se inscreve aí para não perder os novos vídeos e também para ajudar a bater a meta de 100k. Para quem puder dar uma força aqui pro canal, tem o Pix aí na descrição e nos comentários. Mas claro, só para quem realmente puder. Tamo junto, pessoal, e agora bora pro vídeo. Xiao descia a rua carregando panfletos, convidando uns transeuntes a considerarem a compra de um apartamento em uma área promissora próxima ao Parque Ken. No entanto, todas as suas tentativas foram inúteis. Ninguém lhe deu a mínima atenção. Ainda, ele não conseguiu distribuir um único panfleto. Naquele momento, seu telefone tocou, e ao olhar para um número desconhecido, Xiao sentiu um misto de esperança e ansiedade. Ele atendeu rapidamente, pensando que poderia ser um cliente interessado. Apresentou-se educadamente, mas do outro lado da linha, um corretor da empresa Anshan informou que o hospital precisava de sua presença urgentemente, pois a sua mãe estava na UTI. O protagonista ficou profundamente abalado com a notícia e correu para o hospital assim que desligara. No hospital Yang, ele foi imediatamente ao médico que, após confirmar a sua identidade, explicou que a sua mãe, Jan Xiao, havia caído do quarto andar. O médico começou a listar os ferimentos, fratura no crânio, 4 costelas quebradas, danos cerebrais graves com hemorragia intracraniana, além de lesões em órgãos internos. Ele concluiu dizendo que a recuperação rápida não era garantida e que ela havia sido transferida para a unidade de terapia intensiva, famoso UTI. O protagonista ficou devastado ao ouvir o relatório médico. Sentou-se em silêncio e cabisbaixo enquanto processava a informação. O médico então mencionou que já era necessário pagar pelos cuidados prestados e pelos tratamentos futuros, somando um total de 600 mil pilinhas, uma quantia que o protagonista realmente não tinha. Chocado, ele saiu do consultório médico sem saber como conseguiria aquela grana. Vagando pelos corredores do hospital, o prota refletia sobre como e onde conseguiria uma quantia necessária assim em tão pouco tempo. Ele mal tinha dinheiro para pagar as suas próprias contas e, devido à sua falta de experiência, não conseguia vender há 6 meses. Bom, e o coitado ainda não tinha nem amigo e nem algum familiar que pudesse lhe ajudar, então ele só entrou no elevador sentindo-se desesperado e impotente. Tomado pela frustração, o protagonista deu um murrão nos botões com o punho. A verdade, cara, que se eu fosse você, eu não faria isso não, senão você vai acabar quebrando a tua mão, hein? Experiência. O som característico das portas se fechando foi seguido pelo apagão das luzes da cabine, deixando-o ainda mais angustiado. Segundos depois, o elevador começou a descer abruptamente, e a cabine sacudia. Batendo contra as paredes do poço e atordoado, o prota notou que o painel mostrava um andar negativo, 4, um andar inexistente no prédio. E eu já teria saído correndo daí faz tempo, né? Andar negativo, isso aí não deve prestar não. O elevador parou e o protagonista esperou que as portas se abrissem, mas nada ocorrera. Começou a sentir frio e uma sensação ruim tomou conta do seu corpo. Após algum tempo, as portas do elevador se abriam ligeiramente, revelando uma luz vermelha estranha. Mãos decrépitas tentavam abrir as portas, uma visão que o protagonista recusava se aceitar. Apavorado, ele cobriu-se com suas mãos, tentando negar a realidade assustadora que se apresentava diante dele. As alucinações causadas pelo estresse fizeram o nosso protagonista gritar de medo e se pressionar contra a parede do elevador. Tentando desesperadamente fazer alguma coisa, ele estendeu a mão para o painel de botões, procurando uma maneira de fechar as portas o mais rápido possível. Nesse momento, ele notou um botão desconhecido e nervosamente começou a pressioná-lo. De repente, uma mão o agarrou, tentando arrastá-lo. Xiao lutou para se libertar e conseguiu bater na parede da cabine. Com a velocidade de um raio, ele se cobriu com as mãos, incapaz de aceitar a loucura que se desenrolava ao seu redor. Opa, peraí. Você já pensou em utilizar o seu celular como sua ferramenta de trabalho e ainda ganhar de 200 a 600 reais por dia, pô? Pois é, isso é possível e para isso você precisa ter pelo menos 2 horas do seu dia disponível. E o que você leva um mês para fazer em um trabalho de carteira assinada, cara, a famosinha CLT, você pode fazer em uma semana, meu querido, na frente do PC. Olha só, dá uma olhada nesses resultados de pessoas que decidiram dedicar só 2 horinhas do dia para faturar com o celular, utilizando as estratégias corretas. E você quer aprender também a monetizar o seu tempo livre? Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que tem uma explicação para você entender como funciona. Corre lá para assistir, pois as vagas são limitadas. Não perde tempo não, hein, pô. Ainda dá pra lançar o PCzinho gamer esse mês, pô. E o projetinho também. Com os olhos apertados de medo, ele começou a rezar, pensando que aquele era o seu fim.
Após alguns segundos, ele abriu seus olhos novamente e percebeu que ninguém estava tentando machucá-lo. Ele estava diante de um corredor vazio com as portas do elevador fechadas atrás dele. Aliviado, assumiu que tudo não passara de uma forte alucinação, embora tivesse ouvido falar de necrotérios subterrâneos em grandes hospitais, que nunca acreditou que acabariam de em um. Bom, não vivo pelo menos, né? Sentindo uma sensação estranha no olho esquerdo, o protagonista não conseguia entender a origem disso. Segurando a sua cabeça, ele notou que a sua pupila havia se tornado um tipo de coisa amarela brilhante. Uma voz desconhecida ordenou que ele atravessasse a sala até uma porta dos fundos. Sem entender o que estava rolando, ele começou a caminhar lentamente em direção à porta indicada, como se estivesse sob alguma forma de hipnose. Fios vermelhos desconhecidos perfuraram suas costas e pernas, puxando ele em direção à porta, incapaz de resistir a essa manipulação. O prota sentia como se as almas dos mortos estivessem guiando ele. Chegando à porta principal, ele abriu com medo e encontrou uma sala vazia com uma mesa e uma cadeira no centro, rodeada por paredes brancas, e surpreso, ele notou um objeto desconhecido sobre a mesa. Aproximando-se, viu que era uma carta e começou a lê-la atentamente. A carta descrevia venda de imóveis assustadores, com um aplicativo de telefone que prometia 600 mil pilinhas instantaneamente. Bom, curiosamente, é exatamente o que ele precisava. Sem outra opção, o protagonista decidiu seguir essa pista pensando que a situação não poderia piorar. Cara, nada tá tão ruim que não possa piorar. Lembra disso. Ele escaneou o código QR e, poucos segundos depois, baixou o aplicativo em seu telefone. Com uma dúvida, mas sem alternativas, apertou o botão correspondente no painel do aplicativo, ciente de que poderia ser uma fraude completa. Para sua surpresa, uma notificação apareceu em seu telefone informando a transferência de 600 mil pilas. Chocado, o protagonista foi imediatamente pagar pelo tratamento da mãe, sabendo que ela seria salva e que tudo ficaria bem. Pelo menos era o que ele pensava. De repente, uma nuvem vermelha apareceu de trás dele no escritório, formando uma figura humana desconhecida. E depois de um tempo, o protagonista até voltou para casa, ainda incrédulo com os eventos. Ao fechar a porta da frente, suspirou aliviado. Caminhou lentamente até o sofá, inclinou a cabeça para trás e tentou relaxar após um dia tão tumultuado. Pensando que finalmente poderia pagar pelos serviços hospitalares, ele sabia que precisaria de muito mais dinheiro no futuro. Nesse momento, seu telefone tocou, percebendo que o número estava oculto, e ele hesitou, sem vontade de falar com alguém. Lembrando que poderia ser um cliente potencial, o protagonista decidiu ignorar a chamada e ficou em silêncio. Poucos momentos depois, o telefone tocou de novo, surpreendendo o prota, que pegou o telefone com as mãos trêmulas, ainda confuso, percebendo que o número oculto estava ligando de novo. Ele colocou o telefone no ouvido com receio, mas tudo o que ouviu foi um apito alto, como se algo começasse a soar. Depois, uma voz informou que era de uma empresa que vendia imóveis assustadores. Ele achou que tinha a ver com um aplicativo, mas não era o caso. Logo, entendeu o motivo da ligação. O telefone voltou a emitir um apito irritante e o funcionário disse que havia um crédito de 600 mil pilas na conta dele e que o dinheiro fornecido pela plataforma foi convertido para uma moeda específica. O prota percebeu que precisava devolver o dinheiro e o operador avisou que se a moeda de troca não chegasse a tempo, haveria juros de moradia, com uma taxa de 10% ao mês e pagamentos semanais mínimos que deveriam ser feitos na moeda da conversão disponível. Na plataforma pediam para não atrasar os pagamentos e ele entendeu que, quando a esmola é alta, todo santo desconfia. Aquilo era apenas uma armadilha e ninguém daria tanto dinheiro de graça. Então ele tentou esclarecer todas as regras e nuances para atender a situação. O funcionário reiterou a necessidade de pagamento de imediato e o protagonista explicou que havia gastado dinheiro no tratamento da sua mãe, tentando adiar a dívida. Mas a operadora parecia programada, repetindo a mesma informação de que não adiantava atrasar os pagamentos. O prota ficou em silêncio, mas o funcionário continuava recitando a mesma coisa como se fosse um robô. Furioso com a atitude da agência, o protagonista decidiu bloquear o número. Depois percebeu que não haviam solicitado nenhuma informação pessoal e teve a ideia de se livrar do aplicativo. Xiao ingenuamente pensou que nunca o encontrariam e que a dívida estava encerrada. Ele se levantou do sofá e foi ao banheiro e aproximou-se da pia, abrindo a torneira. Enquanto lavava o rosto, pensou que tudo ficaria bem e que sua mãe iria melhorar. Ele não acreditava que a imobiliária assustadora conseguiria contactá-lo. Após lavar o rosto, ele levantou a cabeça e olhou para o espelho. Seu reflexo ainda estava lá, parado lavando o rosto e de repente ele sentiu um medo, ficando paralisado. Observando seu reflexo levantar a cabeça lentamente. Foi uma alucinação. O reflexo sem pele parecia um esqueleto assustador que estendeu as mãos para o prota. Xiao gritou e recuou, recostando-se na porta, sem tirar os olhos do reflexo monstruoso que desapareceu de repente. Pensou novamente que era uma alucinação e começou a se aproximar do espelho de novo, observando seu reflexo com cuidado. Nesse momento, uma nova notificação do aplicativo chegou ao seu telefone. Surpreso, o prota não entendia como isso poderia acontecer, mas a mensagem estava na tela do celular. E o medo voltou ao descobrir que era sobre a venda de um móvel estranho. Com os olhos fixos no telefone suando, Xiao teve medo de abrir a mensagem, sabendo que o que esperava não era positivo. Depois de alguns segundos, ele finalmente decidiu ler a mensagem com o dedo trêmulo. A mensagem dizia que era para salvar a sua vida. Ele precisava contribuir com 10 mil moedas, caso contrário, morreria. O prota leu a mensagem e não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo.
No segundo seguinte, o protagonista percebeu que talvez fosse uma piada e que ele poderia ter baixado um vírus junto com o aplicativo, o que impedia ele de excluí-lo. Pensou que todas as alucinações eram resultado do estresse que vinha enfrentando e que nada daquilo era real. Xiao, apressado, foi para a cama, acreditando que tudo estava resolvido pela manhã. Depois de um tempo, ele conseguiu adormecer, mas tarde da noite, por volta de meia-noite, por algum motivo desconhecido, o despertador tocou muito alto. Bom, a essa altura do campeonato eu já nem estava mais nesse plano terreno. Xiao Yan teve dificuldade em acordar, ainda meio adormecido, sem entender por que o despertador estava tocando naquele horário. De repente ouviu um rangido vindo debaixo da cama. Ele pensou que era coisa de sua cabeça e que as alucinações ainda não haviam passado. Tapou os ouvidos com as mãos, mas as mãos decrépitas de um morto apareceram debaixo da cama. De um não, vários, espalhando-se pelo apartamento. Prota fechou os olhos e se cobriu com as mãos, porém nada adiantou. O som parecia se intensificar à medida que as mãos se aproximavam. Ele repetia para si mesmo que era apenas a sua imaginação e que nada daquilo era real. Mas as mãos mortas começaram a tocar a sua cabeça, assustando muito ele. Em determinado momento, algumas dessas mãos indesejadas literalmente o empurraram para um sono profundo, e ele caiu no sono e dormiu até a manhã seguinte. Às 9 da manhã, o despertador tocou de novo e o protagonista acordou com muita dificuldade, lentamente estendendo a mão para desligá-lo. Ele olhou para o relógio e percebeu que estava atrasado para o trabalho. A sua sonolência desapareceu instantaneamente e ele começou a correr pelo apartamento. Depois saiu de casa apressado e não diminuiu a velocidade até chegar ao trampo. Após algum tempo, já estava correndo em direção à imobiliária Ansheng. Yan entrou correndo, fechou a porta da frente e respirou fundo. Começou a se desculpar, dizendo que foi forçado a se atrasar. A recepcionista sorriu para ele, percebendo que o Prota estava meia hora atrasado. Ele ficou extremamente feliz ao ver que a sua irmã mais nova, Lou, estava ali. Pensando nisso, ele se dirigiu ao gerente na esperança de que não tivesse muito bravo. Yan sorriu e correu para o escritório do chefe, sentindo-se azarado por desonrar novamente na frente dele. Bateu na porta, abriu e entrou no escritório, pedindo desculpas por se atrasar. O gerente disse que estava cansado dessa atitude, pois não era a primeira vez que isso acontecia. Em seguida perguntou ao Prota se ele havia distribuído todos os folhetos, ressaltando que ele não parecia estar trabalhando. Os colegas ouviram o gerente repreender o Prota por não ter feito uma única venda em meio ano e deram-lhe uma última chance. Ele tinha um mês para concluir uma venda. Alguns colegas notaram que o chefe havia perdido a paciência, enquanto outros achavam que seria bom para o Prota sair logo daquele lugar. Ninguém gostava dele. Ian viu que Lou observava tudo e notou os fios vermelhos saindo das costas dele. Passou por ela de cabeça baixa, indo para o seu local de trabalho, mas não teve coragem de falar nada. Já eram 10 da manhã quando o Prota se sentou em frente ao computador. Naquele momento, a sua irmã trouxe-lhe uma xícara de chá para consolá-lo. Rapaziada, eu acredito que não é irmã de verdade, tá? É tipo brother, mano, enfim. Ele levou a sério o que o gerente lhe disse. Pegou a xícara da mesa e mais uma vez expressou sua gratidão ao chefe. Sentiu um aroma agradável e pensou que era chá. O cheiro do chá e o perfume dela fizeram nosso herói instantaneamente esquecer a discussão com o gerente toda vez que viu seu amor. Ele começou a procurar cuidadosamente pelas linhas vermelhas, mas elas pareciam ter sumido. Lou pensou que provavelmente era coisa da imaginação do Prota. Apoiada na mesa, ela perguntou por que ele estava tão ocupado à noite a ponto de chegar atrasado, lembrando-se do seu dia anterior cheio de alucinações e do aplicativo com vírus que ele havia baixado. Mas ele respondeu que estava simplesmente atormentado pela insônia e não dormiu o suficiente. Ele mesmo entendeu que precisava de urgente trocar de telefone, caso contrário, não conseguiria se livrar dos problemas. Já era 5 da tarde quando ele saiu correndo do trabalho, dizendo ao gerente que precisava resolver um assunto extremamente de importância. O chefe percebeu que ele não só chegou atrasado, como também saiu mais cedo do que os outros. Algum tempo depois, descendo a rua e olhando para o telefone, o Prota entendeu que precisava trocá-lo rapidamente para não ser mais incomodado pelo aquele negócio que estava ligando para ele. O jovem pai, com seu filho de 1 ano no carrinho, chamou a atenção do nosso herói e começou a fazer uma careta com o que viu. A criança, sem entender exatamente o que estava rolando, continuou a olhar para Yang atentamente. Nos olhos do Prota refletia-se uma enorme nuvem vermelha acima dele, com fios vermelhos se estendendo das suas costas para o céu, onde as almas eram visíveis para a névoa. O Prota se aproximou confiante da loja de eletrônicos e começou a olhar os modelos de telefones na vitrine. Ele estudou longamente as suas características com atenção. O vendedor, insatisfeito, olhou para o Prota com hostilidade. Yang respondeu que queria um determinado modelo e apontou para um dos telefones, mas o vendedor disse que, como estava trocando o modelo antigo por um novo, tinha direito a um desconto de 200 pilinhas só. 200 pilinhas não é nada, cara. Sacanagem. Fazendo uma pausa rapidinho aqui. Você já chegou a entrar no servidor do Discord? Você tá perdendo tempo, cara. Vem fazer parte dos Guardiões de Rivia. Tá aí o link, pô. O maluco gosta de perder tempo, né? O nosso herói inseriu apressadamente o cartão SIM em seu novo telefone. Ligou o mesmo e imediatamente começou a verificar várias funções. O desempenho do modelo satisfez e ele deu um suspiro de alívio ao perceber que não havia um vírus e que ninguém mais o apavorava. Nesse exato momento, recebeu uma notificação de uma agência assustadora em seu novo telefone. O Prota ficou sinceramente surpreso sem entender como é que isso era possível. Era um modelo novo que ele acabara de comprar e ainda não tinha tempo de fazer nada. Ele clicou na mensagem que lembrava de um pagamento
urgente, faltando apenas 5 dias para o final de semana. Xiao estava perdido tentando entender como o aplicativo poderia ter sido transferido para o seu novo telefone. O vendedor, ao ver que ele parecia bastante estranho, permaneceu em silêncio, apenas observando a cara do herói. Com a cabeça baixa e imóvel, como se estivesse adormecido, a cor de sua pele parecia de um morto, e ele emitia um som incompreensível. Nosso protagonista caminhou lentamente em sua direção e perguntou se estava tudo bem. Por algum tempo, o lojista continuou a ignorar o preocupado Xiao. De repente, soltou um rugido selvagem por toda a loja. O vendedor pulou em uma vitrine de vidro com telefones e derrubou-o no chão, e começou a apertar o pescoço do protagonista com suas mãos. Xiao sentiu que estava sem fôlego e tentou lutar, mas não conseguiu. O vendedor zumbi era forte demais para o prota, que tentou gritar, mas nesse momento ouviu alguém o chamando. Ele abriu os olhos e descobriu que estava deitado no chão e alguém perguntava se estava tudo bem com ele. Nosso herói assustado percebeu que eram mais alucinações que atormentavam de uma forma tão intensa que ele imediatamente se levantou e correu em direção à saída da loja. O comerciante, por sua vez, não entendeu o que estava acontecendo com o prota de repente, que correu atrás de um prédio alto e recostou-se na parede, tentando recuperar um pouco o fôlego. Ele finalmente entendeu que até retornar o dinheiro que tinha pego, não se livraria do aplicativo e dessas alucinações irritantes que lembravam ele do seu dever. Então decidiu aceitar as regras do jogo daquele aplicativo. Yang pegou seu telefone e naquele momento a sua pupila ficou amarela brilhante de novo, e ele teve uma sensação incompreensível. Entrando no aplicativo para entender melhor, ele leu que ao concluir uma missão poderia receber um apartamento cujo tamanho dependeria da complexidade da tarefa. Também poderia aumentar o seu nível e vender o apartamento recebido por moedas para pagar a sua dívida. Yang notou que a venda de apartamentos era sua responsabilidade no trabalho e apartamentos de um quarto tinham níveis de 1 a 5 estrelas. E quanto mais estrelas, maior a dificuldade da tarefa. O herói decidiu tentar a sorte, assumindo pela primeira vez que a missão mais fácil consistia em chegar ao apartamento às 10 horas, fechar os olhos quando ouvisse o choro do gato e esperar até o segundo choro. Cara, que bizarro, só de resumir uma mão, tô arrepiado. Agora vocês imaginam se eu tivesse no lugar desse prota. Sai fora. Dias depois ficou ainda mais indignado porque o gerente o convidou para se candidatar à 40ª casa em Kai Park. Disse que não conseguia vender um único apartamento lá e que todos estavam com pressa para se mudar. Ele tentou persuadir o patrão a não aceitar essa tarefa, mas o mesmo disse que se não aceitassem, não conseguiriam nenhum resultado no trimestre. Afirmou que os negócios já estavam ruins. O gerente acrescentou que acreditava em um protagonista porque ele era o melhor funcionário da empresa e tentou animá-lo. Xiao saiu da sala do gerente chateado ao ouvir e começou a pensar em como poderia cumprir essa ordem. Voltou sua atenção para Zhang, que estava sentada em seu local de trabalho. Uma ideia lhe ocorreu, sorrindo que ele correu para a mesa de Xiao. Chegou perto e apresentou sua inscrição para a 40ª casa em Shen Park. O protagonista perguntou o que ele tinha a ver com isso, mas o senhor respondeu que Xiao Yan não havia vendido um único apartamento em 1000 anos. Nesse sentido, decidiu dar-lhe esta encomenda como ajuda. Xiao, surpreso com a sorte, começou a agradecer ao gerente, satisfeito e suspeito. Sentindo-se estranho, ele foi lentamente até a área de fumantes. Lou achou estranho, pois ele cuidava da mãe com tanto zelo. Depois, Xiao disse a ela que não poderia simplesmente compartilhar o pedido e pediu para verificar o endereço da casa. O nosso herói viu que a casa era número 40 no Enon Park, apartamento 304. Lou, surpresa, confirmou e perguntou o que tinha de errado nisso. Ela explicou que nenhuma agência queria cuidar daquela área, principalmente daquela casa, porque o prédio tinha uma má reputação. Jan imediatamente perguntou em qual sentido o prédio poderia ser impuro. Lou respondeu que o proprietário do apartamento 304 havia pedido ajuda para vendê-lo, mas não queria explicar o motivo. Sob pressão, a mulher acabou contando que havia algum tipo de espírito maligno acima do apartamento dela. O prota ficou desconfortável com essa história de Lou, mas continuou ouvindo. Ela disse que todas as noites, às 10 horas, estranhos sons de arranhões poderiam ser ouvidos vindo do andar de cima, mas que ninguém morava naquele apartamento há um mês. O mais assustador era que fios de cabelo estavam pendurados no teto do banheiro, e a mulher tentou entrar em contato com o dono do apartamento, mas infelizmente ninguém respondeu. Então ela decidiu esperar na esquina pelo dono desse infeliz apartamento. Sem perceber, a noite chegou e ela estava prestes a adormecer quando a porta do apartamento se abriu sozinha. A mulher ficou intrigada, pois ninguém parecia entrar ou sair do apartamento, e enquanto olhava para a escuridão da porta, viu um rosto assustador olhando para ela. Com os olhos abertos, o protagonista ouviu uma história fascinante e aterrorizante. Lou continuou dizendo que após o incidente, a mulher decidiu sair de imediato do apartamento 304. Prota pegou o telefone e lia a sua missão no aplicativo de novo, percebendo que aquele era exatamente o apartamento acima do da mulher. Não restava outra opção a não ir até lá. Ixi, o maluco é corajoso. Ele organizou seus pensamentos e percebeu que algo terrível estava aguardando ele. E se a sua irmãzinha ali tivesse certo, a raiz do problema era o apartamento que ele estava indo. Mas sem outra opção, o prota foi até a casa coberta de mistério e decidido a cumprir a missão, pois, caso contrário, poderia morrer em circunstâncias sobrenaturais. Depois de algum tempo, o prota entrou no Parque das
cidade, começou a procurar a 40ª casa. Após vagar pela área por um tempo, encontrou um infeliz prédio, percebendo que estava no lugar correto. Xiao começou a olhar ao redor e notou as janelas escuras da casa, sem nenhuma luz acesa. Percebeu que naquela hora da noite não haveria nem sequer sombras às vistas nas áreas. Um cheiro desagradável vinha da entrada aberta, algo que o nosso protagonista sentiu naturalmente e compreendeu. Apesar de ser uma área antiga, não deveria haver um cheiro tão forte. Alguns segundos depois, o prota correu em direção à entrada, percebendo que precisava seguir até o fim. Subiu as escadas até o andar desejado e encontrou o apartamento 404. Aproximou-se da porta da frente e, com medo, girou a maçaneta, ficando surpreso ao ver que a porta estava realmente aberta. Ele empurrou a porta com a mão trêmula, imaginando que o que esperava lá dentro era bizarro. Nosso herói percebeu que as suas habilidades de hacker não seriam necessárias naquele momento. Ele ficou um tempo parado na soleira, contemplando o apartamento vazio de onde vinha um odor desagradável que havia sentido antes. Sons estranhos e abafados, incompreensíveis também podiam ser ouvidos. Em determinado momento, com os olhos ardendo, o protagonista agarrou a cabeça, sentindo uma dor intensa no olho, e viu alguma coisa olhando para ele. Era uma mulher assustadora, com cabelos longos e um olhar frio. Ela começou a gritar alto e estridentemente, assustando o prota. Ele saiu correndo do apartamento, encostando-se na parede e fechando os olhos, cobrindo-se com as mãos. Quando percebeu que nada estava acontecendo, ele abriu os olhos com medo e viu que não havia ninguém na sua frente. A porta estava escancarada e o protagonista começou a se aproximar cuidadosamente do apartamento, lembrando-se do que a proprietária do apartamento 304 havia falado sobre espíritos malignos. Alguns segundos depois, uma voz assustadora o chamou para entrar. Um sentimento incompreensível envolveu e novamente as suas pupilas se iluminaram com uma luz dourada. O prota entrou lentamente no apartamento, sabendo que tinha que terminar o que havia começado, por mais aterrorizante que fosse a missão. Ele começou a olhar ao redor do apartamento e os móveis já estavam intactos, e os moradores não haviam levado os eletrodomésticos. Havia um cheiro horrível no lugar, que ele atribuiu ao fato de ninguém morar ali há muito tempo. Xiao entrou na cozinha e pegou seu telefone para verificar as condições da tarefa. Notou que já eram 10 da noite e a missão havia começado. Ele precisava ficar de olhos fechados até o segundo miado e não abri-los de jeito nenhum. Pensou que na realidade não era tão difícil, afinal essa era a sua primeira tarefa e tudo deveria dar certo. Fez o possível para se acalmar, mesmo tendo visto um fantasma antes. O protagonista colocou o telefone sobre a mesa e começou a andar pelo apartamento vazio. Alguém da rua observava, olhando pelas janelas do apartamento. Ele percebeu que de repente a luz apareceu no banheiro. A identidade do observador era desconhecida. Ele estava parado atrás de uma árvore e continuou observando o que acontecia. E o prota, ainda no apartamento, decidiu inspecionar o banheiro. Ao entrar no banheiro, ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que tudo ficaria bem. Aproximou-se da pia e começou a examinar cuidadosamente o ambiente. Achou estranho, pois o fundo da pia era bem mais alto do que o padrão. Era a primeira vez que via uma coisa desse tipo. Nesse momento, a eletricidade caiu e a lâmpada atrás dele queimou, criando um som característico. E o prota tentou se controlar. Embora entendesse que tudo que estava rolando era normal, alguns momentos depois ele ouviu claramente o gato miar. Ao perceber que esse era o sinal para começar a missão, o prota fechou os olhos de imediato e ficou paralisado de medo. Ele pensava apenas no segundo miado do gato, que estava esperando ansiosamente, desejando que tudo acabasse logo. Resolveu sair do banheiro, movendo-se, tateando e estendendo as mãos à sua frente. Yang caminhou lentamente para frente e, após alguns passos, pensou que a tarefa não era tão assustadora. No momento seguinte, ele tocou alguém com a mão e seu coração começou a bater mais rápido. Meu Deus do céu, cara, tem que dar uma pausa, peraí. Quando tentou entender o que estava tocando, ouviu um rugido selvagem. Mesmo assim, não abriu seus olhos. Cerrou os dentes, parou no lugar e começou a esperar, percebendo que, permanecendo na escuridão total, pensamentos terríveis surgiam constantemente. Tentando se acalmar, ele respirou fundo e lentamente se dirigiu para a sala, segurando nas paredes. Xiao continuou andando, achando que estava na sala, mas ainda estava no corredor. Achou isso muito estranho, pois parecia que havia caminhado bastante sem chegar ao quarto ou bater em uma parede. Yang continuou caminhando e começou a contar os seus passos. Uma nuvem vermelha apareceu ao seu redor, dificultando sua visão, e após contar 10 passos, decidiu parar. O corredor media apenas cerca de 2 metros, mas depois de caminhar 10 passos, ele ainda não havia chegado à sala. Nesse momento, outro pensamento lhe ocorreu. Ele começou a contar os segundos e correu em linha reta por vários minutos, totalizando cerca de 300 segundos, que dá em torno aí de 5 minutos. Ele estava perdido, pois estava correndo em linha reta 5 minutos e não parecia chegar a lugar nenhum. Parecia estar andando em círculos, sem saber mais como chegar à sala. Na frente dele, o corredor parecia infinito, cheio de armário ao longo da parede. Xiao pensou que precisava abrir os olhos por um segundo para entender o que estava rolando, mas sabia que isso faria a missão falhar. Ele só precisava aguentar até o segundo miado do gato. Tentou se recompor, lembrando que este era apenas o primeiro nível de dificuldade. Nesse momento, seu telefone tocou. Ao ouvir o toque familiar, ele percebeu que realmente era seu Theo. Quando entrou no apartamento, havia deixado o telefone na mesa da sala, que ainda não havia alcançado. De repente compreendeu que estava andando em círculos na escuridão total. Não conseguia determinar a direção correta, caindo na armadilha da desorientação. O som do telefone poderia indicar a direção certa, e aproveitando essa pista, o protagonista correu de imediato em direção ao som da melodia, acreditando que essa seria sua única saída.
Não conseguia entender como havia se perdido em um espaço tão pequeno, mas agora tinha uma referência para guiá-lo. O som da chamada foi se aproximando até que o prota finalmente encontrou seu telefone na mesa. Estranhamente, a ligação parou abruptamente. Decidiu não correr para outro lugar, mas sim encontrar uma cadeira para sentar-se, o que fez ele evitar se perder de novo. Nosso herói começou a esperar pelo segundo miado do gato quando a porta do banheiro se abriu de repente, liberando um cheiro muito ruim e uma nuvem vermelha. Ao mesmo tempo, um som irritante como se alguém estivesse arranhando a parede veio do banheiro e começou a se aproximar, ficando cada vez mais alto. Xiao tentou entender o que estava rolando, mas não ousou abrir os olhos. Outros sons como passos foram adicionados, seguidos de algo quebrando. Ele queria saber o que estava rolando, mas o medo impedia ele de se mexer. O melhor a fazer é fechar o olho mesmo, que os olhos não viam o coração inocente. A atmosfera se tornou ainda mais hostil quando o fantasma começou a avançar em direção ao prota que estava sentado na cadeira, esperando o sinal do gato. O fantasma rastejou lentamente pelo corredor, fazendo ruídos horríveis, e o prota estava suando de medo, mas não queria desistir. Nem podia, né? O monstro se aproximava a cada segundo e Xiao, nervoso, tentou se acalmar, mas não conseguiu, pois os sons estavam cada vez mais próximos. Ele percebeu que o fantasma estava bem ao seu lado, o que fez o seu sangue gelar e seus pensamentos irem à loucura. Pensou que não deveria ter ficado ali, mas de repente o seu olho começou a doer de novo, e a mão do fantasma estava perto de sua perna. O prota ficou imóvel, repetindo para si mesmo que tudo ficaria bem. Ele rezava pelo segundo miado do gato para que aquilo acabasse logo, e o cheiro desagradável aumentou, e em certo momento, os sons finalmente cessaram. Xiao percebeu que o fantasma havia parado e estava bem na frente dele. Não sabia quanto tempo havia passado, mas parecia uma eternidade. Pensou que tudo poderia ser uma alucinação causada pelo estresse. Uma pessoa em forte tensão se torna excessivamente sensível, e o Xiao ouvia até as batidas de seu coração e sentia o fluxo de ar na sala, que estava em silêncio mortal. O que surpreendeu foi sentir o toque de um cabelo em seu ombro. Sabia que seu cabelo não era tão longo, o que deixou ele mais nervoso. Um frio terrível percorreu a sua nuca como se ouvisse uma respiração calma atrás de si. O fantasma não saiu do lugar, deixando Xiao tenso, supondo que havia alguém atrás dele, mas não ousava se virar. Bom, se eu fosse você que está assistindo, eu também não virava não. Xiao começou a se curvar e o cabelo caía ao chão, e isso só piorou a sua ansiedade, mas ele não sucumbiu às provocações. Alguns momentos depois, a garota fantasmagórica gritou, e imediatamente cobriu os ouvidos com as mãos e cerrou os dentes, aguentando os gritos. Xiao acreditava que era uma ilusão criada pela sua mente devido à emoção e tentou se acalmar. Enquanto isso, o fantasma levantou as mãos. Mãos decrépitas e feias pareciam querer machucá-lo. Yang lutou e ouviu o gato. Do lado de fora da janela, ele suspirou de alívio, pensando que tudo haveria acabado, mas ainda estava com medo de abrir os olhos, tentando em seus pensamentos. Ele queria finalmente se certificar de que havia tudo passado, e o frio em suas costas desapareceu, e os cabelos nojentos também. Ele começou a abrir os olhos devagar, esperando que tudo tivesse terminado. Ao ver uma imagem assustadora à sua frente, ele percebeu que aquilo não era o fim. O monstro fantasmagórico estava na sua frente de um jeito muito esquisito e gritava com raiva. Assustado, ele fechou os olhos apressadamente, na esperança de que fosse apenas uma alucinação. Xiao entendeu que era como nos filmes de terror quando o monstro aparece de repente, e decidiu ficar com os olhos fechados por mais tempo. Segundos depois, a porta da frente rangeu e um sopro de ar frio entrou, e o protagonista presumiu que ainda deveria ter esquecido de fechar a porta. Mas então ouviu claramente passos e percebeu que alguém havia entrado na sala. A pessoa parou no corredor e olhou para o prota, e ele ouviu alguém se aproximando, mas não abriu os olhos, pois não sabia se a missão havia terminado ou se ainda estava em andamento. A pessoa desconhecida se aproximou ainda mais do prota e parou à sua frente. Ele viu uma silhueta escura, porém hesitou em abrir os olhos. Decidiu espiar com o olho e viu uma pessoa desconhecida que o atacou com o machado. Horrorizado, nosso herói tentou entender o que estava rolando, e o estranho perguntou a Yang se ele entendia tudo sobre aquele apartamento, mas ele não entendia nada. Olhou interrogativamente para o homem perturbado que diferia um golpe com o machado. Xiao conseguiu se esquivar e o golpe atingiu a cadeira. Yang rastejou para o lado, levantou-se e perguntou o que estava rolando, mas o desconhecido caminhou silenciosamente em sua direção, e o prota correu para a porta da frente que estava trancada. Nervoso, ele tentou puxar a maçaneta, mas foi inútil. O assustado Yang não sabia o que fazer, e o louco se aproximou por trás tentando acertá-lo com o machado de novo. Xiao se afastou e dessa vez o golpe atingiu a porta. Ele correu em direção ao banheiro, percebendo que estava em um beco sem saída e sem rota de fuga. Desesperado, Xiao começou a pensar rapidamente no que fazer, e o louco já estava se aproximando e havia medo nos olhos do prota. O desconhecido percebeu o medo e se aproximou mais ainda lentamente. Xiao, nervoso, perguntou por que ele queria matá-lo e o que estava acontecendo, mas o homem respondeu que todos que conheciam o segredo daquele apartamento deveriam morrer. Por um milagre, o protagonista conseguiu se esquivar do machado que atingiu a banheira, e ele se levantou rapidamente, observando o estranho retirar o machado de lá. Foi então que Xiao notou uma mão de um fantasma saindo da banheira quebrada. Ele não entendia por que o monstro aparecia e nem por que o louco queria matá-lo. O homem parou de perseguir Xiao por um momento, olhando para o banheiro como se estivesse pensando em algo.
O prota ficou surpreso com essa mudança e não esperava ver um morto debaixo da banheira, e disse isso ao estranho que sorrindo confirmou e apontou que Xiao seria o próximo, encontrando o mesmo fim. Irreversível, Yan olhou para ele assustado e o maluco disse que ainda não sabia onde esconder o seu corpo e começou a listar as opções, jogar no rio ou dar para os cachorros. Que é isso, cara? Que coisa horrível. O prota sentiu um frio cortante nas costas e o medo dominava. O homem começou a caminhar lentamente em sua direção, dizendo que já sabia aonde que ia acontecer. Ele acrescentou que enterraria dentro das paredes do apartamento, e nesse momento ele atacou Yang novamente com o machado, e o prota escorregou e caiu ao chão. O homem levantou o machado acima da cabeça, mas a mão de um cadáver agarrou a sua perna derrubando, algo que o perturbado realmente não esperava. O machado escorregou de suas mãos e caiu ao lado de Yang. O cadáver continuou segurando enquanto Xiao rastejava para o lado, observando a cena. O machadão tentou se levantar, dizendo que alguém estava agarrando a sua perna e impedindo, mas o protagonista parecia desanimado, tentando entender o que estava rolando. Uma nuvem vermelha pairou sobre Yan e uma sensação incompreensível invadiu de novo. O olho de Xiao doeu muito e uma voz em sua cabeça ordenou que ele matasse imediatamente o louco. Nosso herói parecia estar sob a influência de alguma coisa. Lentamente, pegou o machado e levantou. O estranho percebeu que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer e o protagonista, como se fosse manipulado por alguém, seguiu uma voz em sua cabeça e, bateu com o machado no cara. Acabou que o cara foi de vala e o protagonista sentou ao lado dele, tentando recuperar o fôlego, enquanto jogava o machado pro lado. Ele tentou recuperar a consciência, olhando para suas mãos trêmulas e gritando pelo que havia feito. Confuso, começou a pensar no que fazer a seguir e não conseguia acreditar no que havia acontecido. Rastejou em direção ao homem que havia matado, esperando que não tivesse matado ele. Verificou o pulso e suspirou aliviado ao perceber que o cara ainda estava vivo, estava apenas inconsciente. O prota entendeu que se não fosse pela mão do cadáver agarrando o assassino, provavelmente ele nem estaria mais vivo. Ele se virou para ter certeza de que o homem estava realmente inconsciente e viu um corpo amarrado com a fita adesiva embaixo da banheira. O cadáver arranhava as paredes e pendurava cabelos no teto do andar de baixo. Xiao percebeu que tudo aquilo era absurdo e correu para fora do apartamento. Foi até a porta principal e decidiu relatar o homicídio à polícia pensando que era a coisa certa a se fazer. Pegou seu telefone e ligou para a polícia que logo chegou ao local. Os vizinhos saíram de suas casas sem entender o que estava rolando e por que a polícia não havia chegado tão tarde. Começaram a fofocar dizendo que um corpo havia sido encontrado, enquanto outros diziam que era melhor ir para casa, pois aquela casa já estava saturada de maldade. Ele estava escoltando o maluco para fora do prédio que gritava que tinha passado no teste e sorria para as pessoas ao redor. Eles o levaram até o carro e nesse momento ele chamou a atenção de Yang, que estava parado ao lado. O homem disse que lembrava bem de seu rosto e que logo viria atrás dele, acrescentando que Yang só precisava esperar. Continuou sorrindo enquanto o prota permanecia em silêncio, olhando para os seus olhos loucos. A vítima era Miao, de 35 anos, que havia sido dada como desaparecida há um mês. O assassino era seu namorado, que foi detido na delegacia, e o investigador fez perguntas ao protagonista sobre o que ele estava fazendo na cena do crime. Xiao sabia que precisava sair daquela situação de alguma forma e tentou tranquilizar o investigador, dizendo que estava apenas cumprindo seu dever e queria contar a verdade, embora alguns detalhes estivessem faltando. Explicou que era corretor de imóveis e que alguns dias atrás tinha ido ao apartamento 304 para vendê-lo. Era necessário inspecionar o apartamento e foi por isso que apareceu lá. Disse que ouviu sons vindos de cima e que a porta estava aberta, então entrou, pensando que a proprietária tinha esquecido de fechá-la. Mas o maníaco estava lá e eles brigaram. Durante a luta, Xiao descobriu acidentalmente um cadáver no banheiro. O investigador duvidou da história e perguntou por que ele estava inspecionando o apartamento à noite. E Xiao respondeu que geralmente trabalhava de tarde e precisava vender o apartamento de novo. Então ele teve que ir à noite mesmo, pois era o único tempo que sobrava. A investigadora disse que ele estava liberado e poderia ir para casa, mas que entrariam em contato se houvesse alguma dúvida. O prota saiu correndo da delegacia, caminhando pela rua, em direção à casa, aliviado por tudo, finalmente chegou ao fim. Enquanto caminhava, Xiao pegou seu telefone para ver a hora e eram 2:30 da manhã e ele percebeu que não teria tempo para dormir. Nesse momento recebeu uma notificação do mesmo aplicativo assustador de imóveis. Yan começou a ler a mensagem que anunciava a conclusão bem-sucedida da tarefa e o parabenizava pela compra do apartamento número 404 de uma estrela, com um preço de venda recomendado de 600 mil moedas. Ele também ganhou 10 pontos por capturar o assassino, que era uma missão secreta. Xiao ficou eufórico sem esperar que tudo terminasse também, percebendo que o maníaco que havia neutralizado acabou sendo uma vantagem para ele, e se não fosse pela ajuda do morto, ele teria acabado debaixo da banheira também. Xiao deixou para decidir no dia seguinte como usar os 10 pontos, pois estava muito cansado e queria mesmo descansar. Caminhou pelas ruas escuras à noite, sentindo-se finalmente em paz. Apressou-se em pegar um táxi para poder descansar um pouco. Antes do trabalho no dia seguinte, ele se atrasou de novo e foi repreendido pelo chefe. Depois de completar a tarefa, Xiao finalmente conseguiu uma pausa no trabalho. As alucinações pararam e sua vida voltou ao normal. Ele passou vários dias em paz, o que deixou ele muito feliz. Voltou para casa contente, até que uma noite algo manteve acordado. Por mais que tentasse, ele não conseguia dormir, então o som começou a se intensificar. Xiao abriu os olhos e sentou-se, tentando entender de onde vinha o som. Depois de alguns segundos, percebeu claramente que vinha do armário. Ele saiu da cama e ouviu atentamente. Ao abrir o armário, não encontrou nada, mas o som não parou e apenas ficou mais forte. Logo, ouviu um rangido nas portas e não entendeu o que estava rolando. Ingenuamente acreditava que as alucinações haviam parado, mas recomeçaram. Um gemido assustador veio do armário
Maria, ele começou a dizer que havia completado a missão, perguntando por que não o deixavam em paz. Depois de um tempo, mãos decrépitas apareceram de novo agarrando a porta do armário, e o protagonista ficou chocado quando a cabeça de uma garota começou a surgir da parede. A figura fantasmagórica saiu do armário em direção a ele com cabelos longos e aterrorizantes. Ela estendeu a mão em direção ao prota, que fugiu, dizendo para ela não se aproximar. Xiao correu para o interruptor e acendeu a luz, olhou ao redor do apartamento, mas não encontrou ninguém. Yang percebeu que ela havia desaparecido e voltou para a cama e começou a ouvir os sons de novo. Recebeu uma outra notificação do telefone dizendo que faltavam apenas 2 dias para pagar a dívida semanal de 12.000 moedas. Ele não entendia o que queriam dele, já que havia completado a tarefa com sucesso, então começou a buscar um possível comprador para o apartamento recém-adquirido, lembrando que precisava vendê-lo para sair da dívida. Embora restasse apenas 2 dias, precisava agir rápido para vender apartamentos problemáticos. Yang começou a entender que os clientes que usavam moedas eram um grupo essencial de pessoas. O problema era que ele não sabia onde encontrar esses clientes, já que nem conseguia atrair clientes comuns. Começou a desanimar, pensando que tudo isso era inútil. Ele recebeu uma mensagem oferecendo a opção de gastar seus 10 pontos de bônus para ajudar o sistema a encontrar um comprador no menor tempo possível. Xiao ficou encantado com a notificação oportuna para resolver o seu problema. Ele apertou o botão e começou a esperar. Se acalmou e sentou na cama, aguardando o sistema do aplicativo finalizar a tarefa. 2 dias depois, ele foi trabalhar na agência de Ansheng. Xiao continuou esperando por notícia de seu cliente misterioso no aplicativo. Sentado em frente ao computador de trabalho, ele olhava nervosamente para o seu telefone, que ainda estava em silêncio. Naquele momento, Lou ligou para ele e perguntou como ele estava. Yang respondeu que estava esperando uma mensagem de potencial comprador. Logo depois, o aplicativo notificou uma nova mensagem. Ele pegou o telefone animado e leu o conteúdo, que solicitava que ele saísse do escritório para encontrar o cliente, desejando-lhe uma transação bem sucedida. Ele ficou sinceramente satisfeito ao ver que em menos de um dia o aplicativo havia encontrado um comprador. Disse a Lou que iria para uma reunião importante com o cliente. Xiao saiu do escritório e encontrou uma pessoa desconhecida na rua. Acima dele havia uma enorme nuvem vermelha com muitos fios vermelhos. O comprador misterioso estava parado com um guarda-chuva cobrindo o rosto. O prota pensou que tinha imaginado a nuvem e olhou de novo, percebendo que a névoa vermelha havia sumido. Ele se aproximou do cliente, que tinha pele cinza, algo que o prota achou estranho, e o comprador levantou o guarda-chuva e disse que estava esperando por ele há muito tempo. Yang perguntou se ele era o cliente encontrado pelo sistema do aplicativo e o comprador confirmou e convidou o prota a entrar no carro, abrindo a porta traseira. Xiao notou que o carro era bastante caro, o que o fez sentir que o cliente era importante. Enquanto conversava com o cliente, Sr. Buan, Lou viu Xiao entrar no carro do desconhecido. Supondo que este fosse seu primeiro cliente meio ano, decidiu segui-los. Lou disse rapidamente à Sra. Wang que precisava ir trabalhar e correu para pegar um táxi, pedindo ao motorista que seguisse o carro preto, e depois de um tempo percebendo que estava indo para a periferia da cidade. Olhando pela janela, Xiao comentou que apesar de morar na cidade há muito tempo, nunca havia estado naquele lugar. Logo ele começou a sentir frio e pediu ao comprador misterioso para desligar o ar-condicionado. O cliente respondeu que o ar estava desligado, deixando o prota confuso. Xiao olhou ao redor e notou uma certa fumaça branca emanando do cliente. Estendeu a mão e tocou suavemente o ombro congelado do mesmo, que confirmando que era ele que estava gerando frio. Nesse momento, o cliente parou abruptamente o carro no meio da estrada e disse que haviam chegado a destino e saiu do carro. Xiao também saiu devagarzinho, olhando ao redor sem entender onde estava. O lugar era isolado, sem postes de luz ao longo da estrada, com um terreno baldio de um lado e alguns arranha-céus de outro. O cliente se aproximou de um prédio e disse que deveriam entrar pelo túnel formado na parede. Yang achou tudo isso muito estranho e assustador, mas não tinha escolha. Então se dirigiu ao túnel. Ao dar o primeiro passo, começou a sentir uma sensação incompreensível, e depois de alguns segundos, sentiu uma forte dor no olho esquerdo que ficou dourado de novo. Agarrou a cabeça esperando que a dor passasse. De repente, percebeu que o olho esquerdo doía sempre e que o perigo estava próximo, e o prota começou a entender que talvez estivesse enfrentando um novo perigo. Agora, nada de bom parecia estar para acontecer, e o prota não entendia o porquê, de repente, o comprador tinha que estar em perigo. Não havia nenhum sinal claro disso, exceto a dor no olho. Yang continuou andando devagar, tentando se acalmar. Afinal, ele tinha encontrado um comprador, embora um pouco estranho, mas nada fora do comum. Caso contrário, poderia ser necessário trazê-lo até ali e sabia que deveria ficar em alerta. Naquele momento, o cliente gritou alto para o protagonista ficar de guarda e estendeu a mão em sua direção. Nosso herói não entendeu o que estava rolando e o estranho comprador o empurrou para a direita de novo. Yang pensou que ele estava tramando algo enquanto observava o que estava rolando. Alguns momentos depois, o cliente afirmou que poderiam continuar e pediu desculpas por todo aquele transtorno, dizendo que tinha esquecido de avisar sobre algo no túnel. Era preciso ficar do lado direito. O prota suspirou de alívio, achando aquela regra bastante clara. Quando saíram do corredor entre as casas, encontraram um pequeno terreno baldio com uma cafeteria à frente. O cliente disse que tinham chegado e o prota ficou surpreso que, depois de um túnel tão longo, estavam indo para um simples café. Tudo parecia muito suspeito. O prédio tinha 2 entradas e o protagonista decidiu usar a porta da esquerda e se dirigiu para ela. De repente, começou a sentir a mesma sensação incômoda. Nesse momento, o cliente estranho puxou pelas roupas. Xiao, sem entender o que estava acontecendo, perguntou o motivo e o comprador olhou para ele, respondendo que era necessário entrar pela porta da direita. Xiao perguntou por que havia uma proibição estrita de entrar pela porta da esquerda, ao que o cliente ficou em silêncio por alguns segundos, então elevou a voz, dizendo que em hipótese alguma deveriam entrar pela porta da esquerda.
O prota percebeu que ele estava irritado e decidiu simplesmente concordar vendo o estado do cliente. Enquanto isso, Lou já estava começando a congelar sem entender por que levaram o cliente para um lugar tão frio e esquisito. A empresa não tinha apartamentos à venda ali, então supôs que fosse uma encomenda particular, o que seria uma violação grave das regras da agência, então correu para alcançá-los. Naquele momento, alguém bateu no ombro da garota e imediatamente encostou-se na parede, segurando o ombro, sem entender o que estava rolando, pois o golpe foi muito forte. Ele respirou fundo e de repente encontrou uma pequena mecha de cabelo em sua mão, o que assustou muito. Não entendia como aquilo estava acontecendo. Assustado, Lou ouviu um som característico como se alguém estivesse andando atrás dele, arrastando deliberadamente os pés no chão, e imediatamente se virou e entrou em um estado de tremor por conta do que havia visto. Achando que estava enlouquecendo, bem na sua frente havia uma fila enorme de pessoas desconhecidas, todas vestidas da mesma forma, com a pele cinza. Lou gritou perguntando como elas chegaram ali e o que estava acontecendo. Um deles saiu da fila, virou-se e lentamente olhou diretamente nos olhos de Lou, que se sentiu desconfortável. O homem começou a caminhar em sua direção e o mesmo, sem saber o que fazer, quase chorou como uma criança e começou a gritar. O homem fantasmagórico soltou um rugido selvagem e estendeu a mão em direção a Lou, que imediatamente correu para fora do túnel gritando que os monstros estavam perseguindo. Horrorizado com o que havia acontecido, ele começou a respirar pesadamente. Ao se virar abruptamente, percebeu que não havia mais ninguém ali e os prédios ao redor estavam vazios e todos estavam desaparecidos de repente. Lou começou a pensar que era apenas a sua imaginação, acreditando que estava tudo bem. Ele esfregou os seus olhos e olhou novamente para si, rindo, achando que estava tendo alucinações por estar cansado demais. Lou caminhou cuidadosamente até o túnel e saiu para onde o café de Xiao e o cliente estavam. Ele olhou para o redor e viu duas portas do refeitório. Decidiu seguir o pensamento comum em que os homens vão para a esquerda e as mulheres para a direita. Claramente cometendo mais um erro, né? Quanto mais se aproximava da porta esquerda, mais antecipava o que iria encontrar. Quando achou a maçaneta e abriu a porta, viu uma luz vermelha e correu para a escuridão total, sem ter ideia do que o aguardava. Havia um longo corredor à sua frente. Ele sentiu um cheiro tão frio e desagradável e não entendia por que estavam indo para um lugar como aquele. Lou olhou ao redor e caminhou cuidadosamente pelo corredor. Algo começou a aparecer nas paredes, rastejando em direção à superfície. Era um rosto de pessoas emparedadas nas paredes, e Lou não percebeu e continuou. De repente, uma saliva gelada caiu em seu pescoço, vindo da língua de uns monstros do rosto do teto. Lou pensou que os canos estavam vazando e não deu muita importância. Ele tentou entender por que não tinha luz ali, e de repente começou a sentir algo no seu pescoço, um tipo de formigamento. Estendendo a mão, ele sentiu protuberâncias estranhas na pele. Com dedos trêmulos, ficou com medo de tocá-las. Tentou arrancar esses crescimentos e viu olhos em suas mãos. Ficou em choque, se perguntando o que era aquilo, e começou a remover nervosamente os crescimentos, mas mais e mais apareciam por todo o corpo. Ele entrou em pânico e arrancou ainda mais intensamente, gritando por socorro. Então os olhos grandes preencheram todo o corpo de Lou, enquanto Xiao e o cliente estavam sentados em uma lanchonete muito estranha. Havia apenas uma mesa grande sem garçom ou outros clientes. Ele ouviu alguém gritar depois de 20 minutos e Xiao perguntou se o negócio teria concretizado, e o cliente respondeu negativamente, acrescentando que o CEO ainda não havia chegado, e o prota ficou curioso para saber de quem estava falando. A porta se abriu, revelando uma luz vermelha. Atrás dela, uma voz feminina disse que os jovens modernos estavam todos nervosos. A cor vermelha ficou mais intensa, fazendo com que o protagonista não se sentisse mais seguro, e quando a porta se abriu, seu olho imediatamente doeu e ficou dourado. Ansioso, ele viu a silhueta de uma mulher na porta. Logo, uma linda jovem apareceu, vestida um vestido longo lindo de máscara, no rosto, manchada de sangue. A garota olhou para ele enquanto se dirigia à mesa, comportando-se com naturalidade. A desconhecida continuou a olhar nos olhos do protagonista e, após uma breve pausa, perguntou descaradamente se ele era novo ali, ao que o prota não gostou, pois sentiu-se tratado como um objeto. O cliente, por sua vez, ficou com ciúmes e se afastou dele, dizendo que não havia motivo para medo e acrescentando com um sorriso que ela não iria matar o protagonista. A garota não mostrou deliberadamente a língua, lambendo os lábios, deixando Xiao desconfortável. Ele percebeu que ela se sentia como uma dona no lugar. Havia dezenas de linhas vermelhas no teto, levando as almas dos mortos, indicando que a mulher era igualmente perigosa e que era necessário estar em alerta. Ela o incinerou com seu olhar misterioso e sorriu. Desde o momento em que a garota entrou, a dor no olho esquerdo do protagonista não havia diminuído, sempre alertando sobre o perigo. O misterioso cliente percebeu que ela estava impaciente e pediu-lhe que mostrasse os códigos do apartamento na página das tarefas para escanear. Após completar todos os procedimentos necessários, 18.000 moedas chegaram no aplicativo do telefone do prota. Ele ficou surpreso com a facilidade com que o negócio foi fechado, simplesmente digitalizando o código QR, e não conseguia entender como o aplicativo obtinha os apartamentos. Segundos depois, ele recebeu outra mensagem informando que havia alcançado o primeiro nível, o que deixou ele sinceramente feliz, embora ainda não soubesse quais vantagens isso lhe traria. A garota se aproximou dele e parabenizou pelo aumento de nível, dizendo que a partir de agora ele poderia acessar complexos de apartamentos mais interessantes. Xiao queria entender o que realmente estava por trás desse aplicativo e desses apartamentos, pois sabia que havia algo escondido. Eles o escolheram para cumprir os seus planos malignos e assim que Xiao completou a tarefa de alguma forma desconhecida, receberam um novo apartamento. Mas não sabia o que estava por trás desse aplicativo misterioso, então não aguentou e decidiu descobrir tudo. Perguntou abruptamente que tipo de negociação e organização era aquela, ao que a garota se aproximou e cobriu a sua boca com o dedo indicador, pedindo que ele não fizesse
fizesse esse tipo de pergunta não, pois o nível dela era muito baixo. Ela se virou para o comprador e pediu que ele acompanhasse Xiao, chamando o mesmo de cliente 43. Ela se aproximou do protagonista, o abraçou e disse que lhe daria um conselho amigável. Deveria manter o seu trabalho como agente imobiliário assustador em segredo, pois poderiam tentar roubar o seu sucesso. O prota com cuidado se afastou dela e deixou o local acompanhando do jovem pálido e silencioso. Depois de um tempo, Xiao estava andando pelas ruas da cidade. Pegou seu celular e viu que a próxima semana começaria amanhã. Para a segunda missão, ele não tinha mais pontos de bônus, então teria que encontrar um comprador por conta própria. Ao fazer login no aplicativo, descobriu que tinha disponível um apartamento de 2 estrelas localizado nas montanhas de Insan. Logo, recebeu ordem para vender esta propriedade também. Nesse momento, um bando de corvos começou a circular ativamente acima dele, grasnando alto, algo que o protagonista não pôde deixar de notar. Parou, olhou para o céu e viu um raio, seguido por um trovão ressoando. Um dos raios caiu bem na frente dele, fazendo o mesmo pular para trás de medo. Ele não entendia o que estava causando a mudança repentina no tempo. Então percebeu que com sua visão periférica, uma velha estava sentada no chão, queimando barquinhos de papel em uma grande bacia. A mulher disse, como se falando para o vazio, que os seus parentes estavam no céu há muito tempo e que sentia muita falta deles, acrescentando que só restava um fantasma. O protagonista pensou que ela não tinha relação com as coisas estranhas que estavam acontecendo com ele e passou por ela, considerando aquilo mais um sinal desde que recebeu o novo pedido. Decidiu se familiarizar com a nova tarefa e imediatamente pegou o telefone. Ao acessar o pedido, leu que às 10 horas da noite ele deveria chegar ao antigo prédio nas montanhas de Jinsan e sobreviver até o amanhecer. Para cada pessoa viva, ele receberia 10 unidades de experiência. Xiao resolveu olhar o mapa que o aplicativo estava desenhando para ele e conhecia aquela montanha pelo nome Lindan, mas no mapa chamava-se Insan. Lembrou que há pouco tempo uma empresa organizou uma viagem até aquela montanha e que no topo havia apenas um mirante para relaxar. Ele não tinha visto nenhum edifício lá antes, mas percebeu que teria que partir logo pela manhã. Lou recobrou consciência com o céu diante dos olhos, sentindo uma forte dor de cabeça e sem entender como havia dormido daquele jeito. Estava no meio de uma rua desconhecida. Ele se levantou e olhou ao redor e tentou se lembrar dos acontecimentos recentes, porém só conseguia lembrar do fato de ter falado com a senhorita Wang no dia anterior. E ele também lembrou dos acontecimentos de aproximadamente um ano atrás, quando encontrou algo inexplicável. Estava atravessando a rua e nada parecia fora do comum. Um jovem passou por ele olhando para o telefone e logo atrás havia uma mulher estranha com uma túnica vermelha, que naturalmente chamou sua atenção. Ele se virou e viu que um caminhão vinha em alta velocidade pela estrada. Lou gritou para o jovem, alertando mesmo do perigo, porém já era tarde. O jovem foi, de F. Lou caiu nas costas assustado, observando o cara, percebendo que realmente tinha visto a mulher de vermelho e que aquele acidente certamente não parecia ser coincidência. Sentado na estrada, Lou percebeu que a mulher desconhecida que o observava parecia um presságio de morte. Sempre foi materialista e não acreditava em histórias de espíritos malignos, mas naquele dia percebeu o quanto estava errado. Depois disso, começou a ver coisas estranhas que outras pessoas não viam. Era como se alguém quisesse mostrar essas coisas a ele e tivesse escolhido ele como tipo de espectador. Preocupado com a sua segurança, a família de Lou comprou um talismã para ele. Curiosamente, depois de pegar o talismã, ele parou de ver todas essas coisas, até que viu a mesma mulher de novo. Lou sabia que não era imaginação e que realmente a tinha visto, especialmente porque Xiao havia mudado recentemente, provavelmente devido aos espíritos malignos que representavam uma ameaça direta. Xiao desligou seu computador de trabalho e suspirou profundamente. Lou sentou-se ao lado dele e perguntou para onde é que estava indo tão cedo, ao que o protagonista respondeu calmamente que tinha assuntos urgentes e queria pedir tempo ao chefe. Percebia que enfrentaria algo terrível e que não podia encontrar a Lou. Lou olhou para ele e notou uma marca escura que prenunciava uma morte iminente. Em estado de choque, não conseguiu pronunciar uma única palavra. Em seguida, deu seu talismã ao prota, colocando em sua mão. Surpreso, o protagonista não entendeu por que Lou decidiu dar-lhe aquilo, agradeceu sinceramente à irmã mais nova que, sorrindo, disse que agora tinha uma fase difícil pela frente e que o talismã protetor traria boa sorte. Com o talismã protetor, o protagonista se sentiu mais confiante para completar a tarefa. Após alguns minutos depois, subiu uma encosta íngreme. Ofegante olhou para o topo, pegou o telefone e percebeu que já estava até tarde. Suspirou de alívio ao perceber que havia conseguido a folga no trabalho a tempo. Lembrou-se da atmosfera do trabalho, onde sempre havia um chefe descontente gritando com ele, e convenceu-se de que a vida era mais importante que o emprego. Olhou para o mapa do aplicativo e confirmou que o monte de Insan, mencionado na missão, era o destino. Depois de um tempo, ele subiu mais e parou diante da escada que levava ao topo. Entendeu que àquela hora da noite, subir sozinho seria perigoso, mas não tinha outra opção. Ligou a lanterna e começou a subir, atento aos degraus. A tarefa dizia para chegar ao antigo prédio no topo da montanha antes das 10 horas. De repente, os arbustos à esquerda rangeram, assustando o protagonista, que parou e olhou ao redor na escuridão, sem entender o que poderia ser. Moveu-se para o outro lado quando percebeu 2 olhos vermelhos ao longe no céu. Em poucos segundos, os olhos se aproximaram rapidamente de Xiao. Extremamente assustado, o protagonista viu um gato na sua frente que começou a miar e atraiu sua atenção, percebendo que era apenas um gato gordo que assustara terrivelmente. Continuou subindo as longas escadas, preparando-se para a caminhada. Deveria chegar antes das 10 da noite. Caminhando no escuro pelos degraus, olhava ao redor, tentando se manter calmo. O pensamento de que estava imaginando os olhos vermelhos por causa do medo do gato o incomodava. De repente ouviu um som incompreensível atrás dele e se paralisou. Ao virar, não encontrou ninguém. O som dos passos parou e ele começou a achar que estava imaginando coisas. Ele começou a subir as escadas e após alguns segundos, outro som surgiu, como se ele tivesse visto alguém nos arbustos de novo. O prota parou e começou a ouvir atentamente. Ele seguiu o som imediatamente, correndo para a frente.
O som o seguiu também, fazendo ele estender a mão enquanto tentava fugir do barulho desconhecido que o perseguia. Vale notar que quando o som parou, o Prota também. Ele tentou escapar do som, mas quando correu atrás dele, não pensou em quem poderia estar o seguindo. Parou de repente e apontou sua lanterna na direção do som, porém não havia ninguém por perto e os passos permaneceram quietos, como se alguém estivesse brincando com ele. O Prota continuou procurando algo notável, mas havia um silêncio mortal na área, onde não conseguia nem ouvir um ao outro. Rapaz do céu, eu já teria morrido do coração. Que é isso, cara? Que bizarro. Flutuando novamente, decidiu que era apenas imaginação. Ele tinha certeza de que estava sozinho ali, mas o som atrás dele continuou e o Prota ouviu claramente. Ele lembrou que as notícias relataram uma pessoa desaparecida naquela montanha e um grupo de resgate havia vasculhado a área por meio mês, encontrando apenas o corpo de um homem desconhecido, cujo coração havia sido arrancado. Hank percebeu que estava em um lugar bem esquisito, onde a multidão de mortos subia lentamente as escadas. Sentiu um pouco pior ao perceber que não estava preparado. Ele sabia o quão perigosas eram as missões, e Shell ainda estava avançando, achando estranho, pois sempre fora racional. Mas desde que encontrou aquela aplicação, uma voz em sua cabeça o incitava a continuar completando as tarefas. O Prota começou a perceber que a aplicação lançara um feitiço sobre ele e seguiu para o topo. De repente viu uma silhueta negra alguns passos acima dele. Chamou, apontou sua lanterna, surpreendendo-se ao ver uma velha. Shell exalou aliviado ao perceber que era apenas uma infeliz senhora. Perguntou o que ela estava fazendo tão tarde da noite no topo da montanha, ao que a voz se aproximou e o protagonista perguntou como poderia ajudá-la. Ela contou uma história terrível sobre a sua neta desaparecida que passara por aquela estrada a noite anterior e nunca mais voltou. A velha não conseguia encontrá-la. O protagonista acreditou nela e achou necessário ajudá-la. Yang lembrou da tarefa adicional sobre pessoas vivas que daria um bônus de 10 pontos. Provavelmente o aplicativo se referia a esse tipo de situação. Ele olhou para o tempo e, achando que teria tempo, decidiu ajudar a pobre avó. Pediu que ela não se preocupasse e garantiu que ajudaria a encontrar a sua neta. O protagonista pegou a mão da velha que estava gelada, mas sem mostrar preocupação ajudou a seguir em frente, apesar de ela começar a duvidar. Xiao observou atentamente, procurando algo em comum. Estava ficando tarde e os corvos começaram a gritar de novo. A senhora disse morar perto de uma cidade, mas haviam se afastado da estrada da montanha, e o protagonista pensou que se o caminho fosse longo poderia se perder na volta. Após algum tempo perguntou se a avó tinha certeza de que a neta fora naquela direção. Ela respondeu com segurança que a neta brincava ali frequentemente. O protagonista achou isso um tanto quanto suspeito e observou de novo. Chegaram ao local específico e o protagonista ficou paralisado ao ver um cemitério desconhecido. Uma névoa carmesim se aproximava e se tornava mais densa, e ele não entendia por que estavam ali. A avó ignorava tudo ao redor enquanto centopeias nojentas rastejavam perto das sepulturas. Ela examinou a área e percebeu que muitos aldeões ainda enterravam pessoas ali, provavelmente sendo o cemitério da cidade próxima. O protagonista congelado perguntou se a neta dela realmente brincava ali, e a velha, com uma voz monótona, disse que o local era mais adiante e arrastou ele consigo. Tudo era suspeito, pois pessoas normais não frequentavam esses lugares à noite. Decidida a continuar ajudando, o protagonista começou a se arrepender, pensando que poderia cavar a sua própria sepultura. Pressentindo o perigo, tentou soltar a mão da velha, que segurava cada vez mais forte. Ela fingia que nada acontecia, andando devagar. De repente, o protagonista entrou em pânico sem movimentos mais bruscos, percebendo que alguma coisa estava errada. A velha acelerou, movendo-se rapidamente e arrastando, e ele exigiu que parasse e perguntou para onde ia. Nesse momento, ouviu alguém chorando, seguido de gritos abafados, vindos do bosque à frente, onde silhuetas se aproximavam das árvores. Eles estavam extremamente assustados, ignorando todas as coisas estranhas. Após algum tempo, uma garota apareceu, parada ao lado de uma árvore, enxugando as lágrimas dos olhos. Ela chorava enquanto olhava em sua direção, e a velha também a viu e parou no local. A garota correu até a avó e a chamou. Ela abraçou a avó e soluçou baixinho. Finalmente encontraram e chamaram a garota de Yuan. O protagonista suspirou de alívio ao perceber que tudo ocorreu bem e que encontraram a neta. Mas as silhuetas negras que viu eram apenas galhos de árvore. Talvez ele tivesse imaginado e a tensão causou alucinações de novo. O protagonista pensou que tudo poderia ser uma armadilha, mas a velha realmente estava procurando por sua neta, o que a deixou feliz, pois agora poderiam continuar a missão. Xiao sugeriu que descessem os degraus da pedra para saírem dali, e a velha olhou para ele e agradeceu por sua ajuda. Depois perguntou se ele iria com elas para sair daquele lugar, e ele respondeu que ainda tinha coisas para resolver ali. A velha comentou que nenhum assunto poderia ser mais importante do que a própria vida e acrescentou que era muito perigoso estar ali tão tarde, e pediu que ele se afastasse do monstro na montanha. Ele se perguntou como a avó poderia saber disso, pois havia um monstro no topo da montanha e ele entendeu que estava no Monte Jinsan, onde o edifício antigo só aparecia à noite. Ela pediu-lhe que tivesse cuidado ao descer a montanha e explicou que tinha bons motivos para permanecer naquela área. A velha decidiu lhe dar algo como agradecimento e entregou uma bolsa feita de tecido desconhecido. Ele notou que era uma bolsa de brocado e ela explicou que deveria abri-la ao entrar, pois a bolsa o ajudaria. O protagonista sorriu e expressou sua sincera gratidão. A neta percebeu que era exatamente difícil para pessoas boas viverem por muito tempo e o protagonista continuou subindo até o topo em uma tarefa bastante cansativa. Quando chegou ao topo da montanha, suspirou de alívio ao ver um prédio antigo com janelas cobertas. Yang olhou ao redor e percebeu que além daquela casa não havia outros edifícios, e uma nuvem vermelha apareceu de novo acima dela. Ele entendeu que a noite seria difícil e o prédio parecia bastante assustador. O protagonista tirou a bolsa de brocado que a velha lhe dera, lembrando-se de que deveria abri-la antes de entrar na casa. Ao abri-la, encontrou um pedaço de papel que de repente pegou fogo em suas mãos. Ele não entendeu o porquê disso, e enquanto isso, uma nova notificação do aplicativo chegou ao seu telefone e o Prota leu. Ele se apressou ao saber que a mensagem dizia o seguinte, que como resultado de completar uma tarefa
tarefa secreta e receber um presente de uma velha, ele tinha a oportunidade de ler o papel queimado em 10 segundos. Ian aceitou a proposta e apertou o botão correspondente. A próxima pista estava escondida, e após o primeiro miado do gato, ele deveria rastejar para baixo da mesa. Após o segundo, subir na coluna, e após o terceiro, se esconder atrás da estátua do Buda. Somente assim ele conseguiria salvar a sua vida. Vixe, olha as missões do cara, mano, e ele ainda tem coragem, velho. Ele percebeu que isso ajudaria a completar a tarefa, mas quem era aquela avó e por que recebeu essa dica? Ele não sabia. Apenas entendeu que a missão era extremamente perigosa e se não tivesse ajudado a velha, provavelmente estaria morto. Esperando que a sorte estivesse ao seu lado, aproximou-se do antigo prédio e começou a remover a fita. Ian abriu lentamente as portas, olhando com cuidado para dentro, porém não viu nada. Ele entrou na casa que, mais uma vez, parecia perigosa. Sentiu uma forte dor que mudou a cor de suas pupilas para amarelo dourado e o derrubou. Preparando-se para uma longa noite sem dormir, começou a observar o ambiente. Ian ficou surpreso ao ver o enorme caixão vermelho bem na sua frente, coberto de papéis. Ele recuou com medo, sem entender por que aquele caixão estava ali. Além disso, não havia nada de notável. Ian começou a andar lentamente ao redor do caixão, sem tirar os olhos dele, pois não sabia o que esperar. Percebeu que o caixão era feito de mogno, o que o surpreendeu. Lembrou-se de ter visto em um fórum de geomancia que havia caixões comuns pretos, mas também vermelhos e sangrentos. Quanto mais escura a criatura, mais pesada era a atmosfera dos mortos, tornando-se mais cruel. O caixão vermelho parecia bastante místico e o protagonista pensou que se alguém tivesse deitado ali e saísse, a noite poderia ser pior do que ele imaginou. Já havia vivido e visto muitas coisas, então tentou ser corajoso. O medo, no entanto, não desaparecia e ele não entendia por que nada estava acontecendo. Já era 10 da noite quando resolveu ler a notificação do aplicativo que dizia que não poderia abortar a missão. Percebeu que não podia desistir naquele momento, então o gato miou e ele voltou sua atenção ao caixão que começou a se mover. Deu um passo para trás temendo o que poderia acontecer a seguir e sabia que estava no início de uma missão aterrorizante. A tampa do caixão se moveu e o protagonista percebeu que realmente tinha alguém lá dentro, que provavelmente sairia agora. Ele correu imediatamente para se esconder debaixo da mesa com a pista indicava. Sentou-se com medo e esperou pelo segundo miado do gato. O caixão não parou de chacoalhar e começou a se mover em várias direções. Em determinado momento, a tampa deslizou para o lado, liberando uma fumaça preta e um cheiro completamente desagradável. Ian espiou debaixo da mesa para entender o que estava rolando e quando viu que seus olhos se regalaram e fez o seu coração disparar. Algo estava saindo do caixão. Outras mãos decrépitas de um homem morto. Lembrou-se de uma velha história sobre uma garota que pulou de uma janela por causa do namorado e voltou para se vingar 7 dias depois. Mesmo sabendo que ela viria, o namorado tentou se esconder debaixo da cama, mas a garota fantasmagórica facilmente o encontrou. O prota temia que a situação fosse semelhante. Sentia-se inseguro apesar do presente da velha. Sua imaginação atormentava com a imagem de uma garota se movendo. A tampa do caixão finalmente caiu e a criatura correu em direção à saída. O protagonista ouviu um som característico e ficou imóvel, sem ousar olhar. Depois de um tempo, uma nuvem negra saiu do caixão e ele viu as pernas decrépitas de um homem morto com garras afiadas se aproximando da mesa, e o medo tomou conta dele de novo. Ele saiu em busca ativa de Ai, vagando pela sala e sentindo cheiros. Shao queria olhar para fora, mas entendeu que isso poderia ser a sua última ação. Debaixo da mesa ele prestava atenção ao movimento estranho da criatura que não andava como uma pessoa normal. Passo a passo, mas saltava de um lugar para o outro. Isso não tem como ficar mais bizarro mesmo. Ian havia ouvido atentamente esses saltos que se afastavam, indicando que o monstro estava agora mais distante. No entanto, dada a pequena superfície do edifício, ainda estava relativamente perto. O prota suspirou e soltou o ar aliviado. O homem continuava procurando por ele e de repente parou em frente à mesa, tentando sentir o cheiro de humano. Depois de alguns segundos começou a se aproximar novamente da mesa, o que deixou o protagonista em pânico. Ele só conseguia ouvir os sons da batida de seu coração e não entendia por que o monstro estava voltando. Talvez tivesse sentido seu cheiro no fim das contas. O prota começou a entrar em pânico de novo, temendo ser descoberto pelo monstro fantasmagórico, observando que a criatura parecia guiada pelo cheiro, já que sendo zumbi tinha uma forma especial de sentir pessoas vivas. Shao precisava se acalmar rapidamente, pois quanto mais ficava nervoso, exalava ar quente com mais frequência, aumentando a chance de ser detectado. Pensou que se não respirasse, o monstro pararia de senti-lo e iria embora. Cobriu a boca com as mãos, tentando respirar o mínimo possível. O zumbi continuava parado perto da mesa, inalando aromas, e o prota, por sua vez, não conseguia mais prender a respiração. Ao perceber que o fantasma não sairia de perto da mesa, o prota lentamente inclinou a cabeça para trás e respirou novamente. O zumbi riu alto, surpreendendo muito Shao, que sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Ele não entendia por que a criatura estava rindo e, mais importante, como o zumbi poderia demonstrar alguma emoção. O prota notou que a sombra visível atrás da toalha sobre a mesa começou a se aproximar, percebendo que o zumbi estava se inclinando. Pensou ter caído em uma armadilha e viu a mão decrépita do zumbi agarrar a toalha e começar a levantar lentamente. Shao ficou assustado, percebendo que tinha sido descoberto. Cobriu a boca novamente e tentou não respirar, mas já era tarde. Um segundo depois, o fantasma inclinou-se em sua direção e olhou nos seus olhos. O prota não sabia o que fazer ou para onde ir. O seu coração batia forte de medo. E o homem continuava olhando para ele com terríveis olhos vermelhos. O zumbi estendeu a mão para agarrá-lo e começou a gritar alto, percebendo que estava em uma situação desesperadora. De repente ouviu um segundo miado. Isso deixou o prota sinceramente feliz. Olhou para o zumbi, que parecia horrorizado, e sons incompreensíveis vieram de dentro do caixão. Um sinal desconhecido acendeu um vermelho brilhante, após qual correntes se espalharam pela casa, criando um som característico. Uma dessas correntes ficou presa na tampa do caixão, produzindo um som surdo e estranho. As correntes puxaram o fantasma, que foi arrastado para fora, literalmente voando em direção ao topo. As correntes puxaram tudo de volta para dentro do caixão, que se fechou com a tampa. O prédio ficou em silêncio total, e o protagonista
protagonista decidiu permanecer debaixo da mesa por um tempo, tentando se acalmar ao pensar que havia superado o primeiro teste da missão. Certificando-se que o zumbi havia desaparecido completamente, ouvindo a tampa se fechar, o protagonista começou a presumir que era por causa do miado do gato que o perigo havia passado. Ele lembrou-se de que precisava mudar de posição após o segundo grito, conforme dizia a mensagem. Então ele levantou lentamente a toalha da mesa e começou a olhar em volta. Não encontrando ninguém, rapidamente começou a sair debaixo da mesa. Porém, seu rosto foi agarrado pelas mãos nojentas de um cara morto que o segurou, impedindo ele de se mover. Xiao percebeu que não podia escapar e que provavelmente aquele era o seu fim. O fantasma riu e começou a apertar a sua cabeça. Sem resistir à força do monstro, ele esperou pelo inevitável. Imaginou o desfecho esperando que o zumbi arrancasse sua cabeça. Apesar de temer esse desenvolvimento, ainda acreditava que poderia haver um resultado diferente, ingenuamente pensando que o zumbi não esperaria por ele lá fora. Confuso sobre se ele deveria sair ou esperar mais um pouco, o caixão começou a soltar fumaça preta e fazer sons desagradáveis. A tampa tremeu de novo, indicando que o início do segundo teste da missão havia começado. Sons vinham do caixão e Xiao, sem saber o que esperar, ouviu uma voz desconhecida ordenando que se movesse mais rápido. As suas veias no rosto incharam e o seu olho esquerdo brilhava em amarelo. Ele saiu rapidamente debaixo da mesa e se dirigiu para a coluna, subindo com uma facilidade surpreendente. Enquanto subia, percebeu que uma pessoa comum não conseguiria fazer aquilo. Nesse momento, o caixão se encheu de fumaça novamente e a tampa se abriu, libertando o assustador homem que começou a procurar pelo protagonista. O protagonista notou que após o miado, o zumbi voltou para o caixão. Ele sabia que precisaria mudar de posição pela última vez após o próximo miado. O fantasma quebrou a mesa onde o protagonista tinha se escondido anteriormente. Não encontrando, ficou imóvel por alguns segundos e depois começou a gritar alto, claramente irritado. O prota, pendurado no teto e agarrando a coluna com braços e pernas, percebeu a raiva do fantasma. Sem encontrar a sua presa, o mesmo enlouqueceu por um momento e depois foi embora. O bicho começou a farejar para se orientar e saltou novamente pela sala em busca de sua presa. Ian entendeu que precisava controlar a respiração para que o fantasma não encontrasse. Ele acreditava que em alguns segundos o monstro desapareceria, e o bicho se aproximou e parou bem debaixo do prota, estendendo os braços, inalando o cheiro, sem intenção de ir a lugar algum. Parecia sentir o cheiro de um homem assustado, e o protagonista prendeu a respiração e observou o que estava rolando. O zumbi começou a virar bruscamente de um lado para o outro, tentando captar o cheiro de Xiao e emitindo sons característicos com o nariz. O prota já estava cansado de se agarrar à coluna, mas não tinha outra opção. Ele não percebeu que seu telefone estava saindo do bolso por causa da inquietação. O telefone estava prestes a cair e o protagonista percebeu tarde demais, e com horror viu que o telefone caiu e foi parar perto da cabeça do zumbi. Xiao, pendurado de cabeça para baixo e agarrado à coluna com os pés, conseguiu pegar o telefone aos poucos centímetros da cabeça do fantasma, que não tinha ideia do que estava acontecendo. Foi extremamente difícil para o protagonista segurar a coluna quadrada com os pés, pois os cantos se cravavam em suas pernas. De repente, o monstro sentiu seu cheiro e começou a girar nervosamente, sem entender de onde vinha. Xiao prendeu a respiração e cobriu-se com suas mãos, esperando que o zumbi não conseguisse localizá-lo. O zumbi continuou saltando perto do protagonista, tentando se orientar pelo cheiro, e em um momento ele saltou para o lado, parando debaixo de Xiao novamente, o que deixou ainda mais cauteloso. O fantasma pousou 1 metro de distância dele e o protagonista percebeu que precisava se mover com muito cuidado. Agarrando-se à coluna, Xiao continuou observando o monstro saltar de canto e de canto. O zumbi corria em círculos pela casa sem entender onde estava. O maluco virou maluco. Em algum momento ele se viu ao lado oposto do prédio e Xiao percebeu que o zumbi não retornaria em alguns segundos. Então o gato miou pela terceira vez e o prota começou a lembrar onde deveria se esconder. Ele viu todo o pressentimento no fundo do caixão. Um sinal vermelho brilhante apareceu e de repente correntes vermelhas voaram para fora. As correntes cruzaram o grupo do zumbi com rapidez, arrastando para dentro do caixão. Tudo aconteceu muito rápido. Momentos depois, a tampa do caixão se fechou com o monstro dentro e Xiao esperou alguns segundos antes de pular da coluna. Ele lembrou que precisava se esconder atrás da estátua de Buda. Foi enquanto se aproximava da estátua que ele notou a presença dela, que estava quebrada, e imaginou que alguém teria feito isso de propósito. Ele se perguntava quanto tempo o zumbi ficaria no caixão e se ele o veria atrás da estátua, correndo para se esconder. Xiao viu uma placa com um símbolo estranho que ele não conhecia de imediato. Era um círculo com uma linha descendo no centro, e a cor era vermelha. Ele tentou lembrar onde já tinha visto aquele símbolo. De repente ouviu um som incompreensível, como se alguém estivesse engasgando. Pensou que o zumbi estava saindo de novo, mas logo percebeu que o som vinha de trás da porta principal. Escondido atrás da estátua, ele viu a porta se abrir e ficou surpreso ao ver o seu superior imediato, Ma Yan, que ele nunca esperou encontrar ali. Eles entraram no prédio. O protagonista ainda se perguntava como haviam chegado até ali. Começaram a olhar ao redor sem entender onde é que estavam. Naquele momento, o ADM percebeu que estavam caminhando a meio-dia e finalmente chegaram ao prédio abandonado. O chefe notou que Yan estava agindo de forma estranha. Ultimamente, ele decidiu acompanhá-lo junto com a mãe. Depois do trabalho, subiram a montanha onde Xiao quase os viu. Eles se esconderam atrás das árvores para não serem notados, mas em algum momento os perderam de vista. O chefe perguntou a Yan por que ele estava ali e o protagonista percebeu que os passos que ouvira na escada eram do gerente
gabinete da mãe. O chefe estava indignado e em um momento a mãe de Jiang chamou sua atenção apontando para o caixão no meio da sala. O gerente olhou para o caixão, mas não deu muita importância, examinou em silêncio sem entender o que havia de estranho. O gerente nervosamente disse que era apenas um caixão comum, sugerindo que era a cripta de alguém e que não havia nada de estranho ali. Tentou acalmar a mãe dizendo que não era incomum encontrar esse tipo de coisa nesses lugares. O prota percebeu que o chefe era extremamente ingênuo, não percebendo que o lugar estava quebrado e perigoso. A mãe de Yan sentiu um mau pressentimento sobre tudo aquilo. O gerente irritado perguntou se eles realmente estavam com medo de mortos-vivos e disse que ainda tinha um trabalho a fazer. Então começou a murmurar que supostamente ontem teve tempo livre e foi para um lugar muito estranho e não lembrava exatamente o que aconteceu lá, mas sabia que não foi nada de bom e agora estava acontecendo a mesmíssima coisa. Ela disse que era melhor não mexerem mais com isso. Yan pediu ao chefe que saíssem do lugar, mas o gerente foi inflexível e respondeu que Lou estava falando bobagem, que não tinha outro lugar para ficar tão tarde. Acrescentou que se descessem a montanha à noite certamente se perderiam. Nesse momento começou a sair uma fumaça debaixo da tampa do caixão, onde o gerente insistiu que esperassem até amanhã na casa e voltassem para a casa do dia seguinte. De repente a tampa do caixão se abriu e mãos decrépitas de um zumbi apareceram de novo. Lou e o chefe continuaram discutindo e ainda rejeitou a ideia de ir embora. O gerente levantou os olhos novamente para gritar com Lou, mas viu algo terrível. Um homem nojento estava atrás dela. Tentou avisar, mas o gerente não entendeu o que estava acontecendo com seu rosto. Quando se virou, viu algo que fez o seu sangue gelar. Um morto alto e nojento observava. O gerente ficou sem palavras por um momento, paralisado de medo. De repente caiu ao chão e gritou alto. O monstro continuou olhando para eles, inativo. Ian entendeu que a situação estava ruim e o gerente gaguejando pronunciou a palavra homem morto. Lou não se mexeu, percebendo que não podia ajudar naquela situação. O monstro rosnou terrivelmente e depois riu alto. Eles não sabiam o que fazer e não acreditavam no que estavam vendo. Alguns segundos depois, o bicho caminhou em direção a eles, agarrando Lou pelo pescoço com uma mão e o chefe com outra, começando a estrangulá-los, e eles só podiam gritar de dor. O monstro pressionava cada vez mais os dedos e rindo ao ver os seus olhos cheios de medo. Ele abriu a boca e começou a emergir um som incompreensível, algo como um rugido, parecendo arrancar as suas almas. Coágulos de energia começaram a fluir de seus olhos e boca que o monstro sugou para dentro de sua boca. O prota, escondido atrás da estátua, observava tudo sem poder evitar, presumindo que o zumbi estava extraindo suas forças vitais ou almas. Xiao se viu em dilema. Se ele não parasse o zumbi, os dois morreriam, mas se tentasse ajudar, poderiam morrer os três. As perspectivas não eram boas e ele estava tentando pensar no que fazer, irritado com o chefe e Lou por estarem ali. Se não fosse por eles, ele teria sobrevivido aquela noite. Tudo o que precisavam fazer era esperar o último miado, e tudo estaria acabado. Sentindo-se culpado, ele ficou nervoso e seu olho esquerdo voltou ao normal, ficando dourado, e ele finalmente decidiu continuar ajudando-os, mesmo achando que eles mereciam a morte. Xiao pegou uma pedra e jogou na cabeça do zumbi, e o monstro segurando o gerente, Lou olhou em volta, não encontrando ninguém. Ele olhou especificamente para a estátua de Buda, atrás do qual Xiao estava escondido. Finalmente ele soltou o exalto, o gerente e a garota, que caíram inconscientes no chão, e o prota decidiu não mostrar a cabeça, esperando o momento certo. O monstro se virou em direção à estátua e o protagonista ouviu os sons característicos de seus saltos, pensando nervosamente que provavelmente havia escapado. Depois de devorar as suas almas, o prota começou a controlar a sua respiração, cobrindo-se novamente com a mão, esperando que o zumbi não o encontrasse. Tudo ficou quieto e o prota queria observar a estátua para entender o que estava rolando, mas algo começou a pingar em sua cabeça. Ele sentiu um pouco de muco na palma da mão e ao olhar para cima caiu com estupor com o que viu. Yang olhou diretamente nos olhos do monstro e ficou com medo de se mover. O monstro babava repugnantemente e o prota percebeu que o muco que estava pingando em sua cabeça era o que lhe enojou. O monstro tentou alcançá-lo com a sua mão decrépita, mas o prota conseguiu se esquivar de uma forma milagrosa e correr para o lado. Ele escorregou, mas conseguiu se levantar, perdendo alguns segundos preciosos que poderiam ter sido suficientes para chegar à saída. Entendeu que todas as pistas haviam acabado e que a única coisa a fazer era fugir. Ele tentou correr rapidamente, mas o morto o alcançou, saltando à sua frente e bloqueando a rota de fuga, e o prota pensou que havia caído em uma armadilha. Lou e o gerente ainda estavam ao chão sem mostrar sinais de vida, mas no segundo seguinte o monstro saltou em direção ao assustado Xiao, agarrando pelo pescoço. O fantasma apertava cada vez mais e Xiao não queria aceitar que poderia morrer agora. De repente ele lembrou do talismã que ganhou naquela manhã. Xiao começou a procurá-la freneticamente nos bolsos, temendo tê-lo perdido. Após alguns segundos, finalmente o encontrou. Segurando o talismã na mão, ele se perguntou se funcionaria contra o monstro, que parecia entender do que se tratava, pois o seu olhar se voltou para o talismã na mesma hora.